Oi, tudo bem? Meu nome é Maírla e eu sou criadora do Menino Art Design e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui antes, que é criação de nomes para empresas. Eu sou designer de marcas, então os empreendedores, às vezes, quando eles chegam até mim, eles não têm nome para a empresa deles. Eles não querem pensar nessa parte de criação. Eles estão muito mais com a ideia do projeto, de colocar na rua. E aí eu pensei que esse poderia ser um serviço a mais que eu poderia entregar para até aumentar o meu faturamento, aumentar o valor do que eu entrego. Então, eu já tinha um conhecimento prévio, porque eu sou um pouco curiosa com as coisas, então eu já tinha pesquisado muitos anos atrás sobre naming. Se você quer estudar mais sobre isso, pesquise sobre naming. Na publicidade, os nomes são tudo em inglês, não tem o que fazer. Então, eu já tinha uma certa noção, e aí quando surgiu essa demanda para mim, eu só refresquei um pouco a memória e corri atrás. E hoje eu vou te mostrar o processo de criação de uma dessas marcas. Eu já fiz para algumas marcas, então já tô pegando experiência, já tô pegando jeito. E eu vou te mostrar o processo de criação de uma marca de confeitaria artesanal, tá? A gente tá aqui dentro do Illustrator e eu vou te mostrar a apresentação que eu mostrei para cliente. Se você já me acompanha por aqui, tem um vídeo em que eu mostro todo o meu processo de criação de identidade visual, desde o briefing, eu mostro o briefing aberto, respondido em Word, até a apresentação final, tá? Então, é um vídeo muito rico, recomendo muito que você assista. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui. Eu não vou fazer isso nesse vídeo. A proposta desse vídeo é ser um pouquinho mais rápido, então eu não vou passar por todo o processo de briefing. Eu vou simplesmente te mostrar a minha apresentação que eu fiz para cliente, que é bem mais simples do que a apresentação que eu faço de identidade visual. O processo ela responde o briefing, eu faço a apresentação, ela aprova o nome, depois que ela aprova o nome, eu faço a identidade visual e faço uma nova apresentação, porque se eu fizer tudo junto para fazer uma apresentação só, corre o risco dela não curtir o nome e aí eu ter que refazer tudo de novo e acabar tendo muito mais trabalho. Então vamos lá. Você pode perceber que a apresentação que eu criei é extremamente simples. Ela tá na minha identidade visual, essas cores são as cores que eu geralmente uso. Então ela me passou no briefing que a marca seria delicada, artesanal e elegante. Esses foram atributos que eu destaquei no briefing. Se você assistiu o meu vídeo em que eu mostro a identidade visual do zero, você vai entender do que eu tô falando. Eu percebo que o cliente repete, eu percebo que o cliente traz mais vezes, e aí eu saco o que é importante para ele, o que é que eu tenho que trazer para a identidade visual. E aí eu trouxe uma foto para ilustrar, uma foto que eu acho que tem a ver com esses atributos, tá? Pra gente trazer a cliente para esse processo. E aí eu trouxe um print, isso mesmo, um print de uma conversa que eu tive no WhatsApp com ela, porque é importante você conversar com o cliente, não só pedir para o cliente responder o briefing, mas também conversar com ele, porque às vezes o briefing acaba sendo frio demais. E às vezes ali na conversa você acaba tendo mais ideias. Então eu perguntei se ela já tinha tido algumas ideias, por que que ela não tinha curtido as ideias que ela teve, enfim. Aí ela falou, eu tinha pensado em um nome em francês. Já me liguei que ela queria um nome em francês. Eu não teria essa informação se eu não tivesse perguntado para ela. Petit Sucré. Mas, pesquisando, encontrei várias confeitarias com o mesmo nome. Petit, Sucré, Sucré, se não me engano, é açúcar, Petit, pequeno. Então, de fato, já é um nome bem comum. Outra ideia tinha sido Patis, de patisserie. E, enfim, esse nome eu já não achei tão interessante. Ou algum nome que tivesse ligado com a confeitaria artesanal. E aí eu expliquei para ela como foi meu processo de criação, que eu vou te explicar agora como foi. Eu peguei a palavra artesanal, inicialmente, certo? Que foi uma coisa que ela frisou muito. Eu falei, eu vou pegar essa palavra. E aí eu comecei a pensar nas coisas que tinham a ver com artesanal. Fazer associações. E você pode, agora, em 2023, usar o chat GPT para isso. Nas primeiras marcas que eu fiz usando esse método, não tinha o chat GPT, agora tem. Então, eu comecei a anotar mão, criação, criatividade, único, a peça artesanal, uma peça única, criar, fazer, singular, personalizado, técnica, isso, assim, e aí eu pensava na palavra mão, e aí eu podia associar com dedo, com unha, e você deixa a sua mente enlouquecer. É isso que é o processo criativo. Você deixa a sua mente ir, somente ir. E eu fiz isso com as outras palavras também. Eu também fiz isso com a palavra delicadeza, também fiz isso com a palavra elegância. E fui tentando encontrar coisas em comum entre elas, coisas que eu poderia relacionar. Então, de artesanal, eu pensei na mão, né? Fazer com a mão, com as próprias mãos. Delicadeza, suavidade, macio.
tranquilo, carinhoso, terno, enfim. E destaquei também o fato de que ela queria que o nome fosse em francês inicialmente. Isso não necessariamente quer dizer que eu tenho que criar um nome em francês? Óbvio que não. Mas isso não é algo que me atrapalha na criação, isso é algo que me ajuda. Então, eu levei isso em consideração na hora de criar. E aqui eu apresentei para ela o nome Mandu, confeitaria artesanal, que seria o subtítulo da marca. Mandu, com essa pronúncia. Escreve estranho assim porque é francês, mas a pronúncia é Mandu. Então vamos lá que eu vou explicar as coisas positivas e as coisas negativas, tá? Eu trouxe um print também. Eu poderia ter escrito isso, ter feito bonitinho, mas eu resolvi trazer um print para mostrar que eu pesquisei, que eu estudei o significado das palavras, tá? Então, man significa mão. Eu simplesmente pesquisei como que era mão em francês. E do é uma palavra que tem vários significados diferentes. Alguns desses significados estão extremamente relacionados com o que a gente conversou de ser delicadeza, de ser suave. Então, do pode ser suave, macio, doce ou gentil. Pode ser manso, aveludado, adocicado, ameno, mole, dócil, fofo, enfim. Tem todas essas palavras que do pode representar e 90% delas, ou talvez todas elas, têm a ver com a nossa marca, adjetivos que eu nem tinha pensado nas associações que eu fiz. E aí eu pensei em criar uma palavra. Isso é muito importante destacar. Eu não estou dizendo que mandu significa mão doce, de forma alguma, porque é outro idioma, eu não falo francês. É uma palavra inventada, é uma palavra criada para representar uma marca. E eu deixei isso muito claro para ela. Olha, essa palavra não existe. A gente está inventando uma palavra para sua marca, tá? Que é Mandu. Então, a gente tem isso. E eu mostro para ela que eu fiz a pesquisa no INPI. Essa é uma etapa que eu acho muito importante de você fazer. Isso aqui não é o suficiente, isso não quer dizer que a marca está registrada nem nada do tipo, mas o nome está disponível, então ela pode seguir com o processo de registro. A consulta está feita, ela pode entrar em contato com uma empresa que faz registro de marcas para registrar esse nome. Isso é uma etapa fundamental se você está criando o nome de uma marca, tá? Não tem como você criar o nome de uma marca, achar um nome incrível, com um conceito sensacional, só que aí você vai pesquisar no INPI e tem mais 50 marcas com o mesmo nome. Não tem como. Você faz essa pesquisa bonitinho e mostra para o seu cliente. Olha, esse resultado aqui é até um argumento persuasivo que ajuda o seu cliente a acatar aquele nome, que às vezes ele gostou, aí pensa, pô, mas será que não era bom tentar outro? Aí você fala, olha, esse nome está disponível. Já tá bom, não tem por que a gente passar por esse processo todo de novo. A gente refazer, sendo que a gente já encontrou um nome que representa perfeitamente o conceito da tua marca e que é bonito, que tem uma sonoridade fantástica e tá disponível. Tipo assim, pega esse nome logo antes que outra pessoa pegue, sabe? A gente chegou no fim da apresentação, mas tem uma coisa muito importante que eu preciso frisar, tá? Como eu disse, a apresentação é bem simples, bem objetiva, porque eu preciso entrar no processo de criação de identidade visual. E uma coisa que eu deixei claro para ela, além de falar dos pontos positivos do nome, quais são os pontos positivos do nome? Ele tem uma sonoridade muito boa, ele tá em francês, porque ela trabalha com receitas da França, ela foi para a França, ela estudou confeitaria na França, então tem tudo a ver com ela, com a história dela. E eu falei, olha, o ponto negativo desse nome é a grafia, porque talvez as pessoas tenham dificuldade de saber qual que é a pronúncia. As pessoas podem ler Mindux, podem ler Mindux, enfim, Minduxes, Minduxe. As pessoas podem ler de formas diferentes. Só que você me disse no briefing, isso eu falei para ela, você me disse no briefing, que o seu público era um público exigente, era um público de alto padrão, era um público de classe mais alta, enfim, porque ela trabalha com produtos, receitas internacionais, ela colocou no briefing, eu quero atender um público que é mais exigente. Ela colocou a palavra exigente no briefing. Que são pessoas que prezam por detalhes, que querem ser bem atendidas, que querem um produto perfeito. Então, é um público muito mais sofisticado, é um público muito mais elevado. E aí eu falei, olha, a gente tem essa questão, a gente tem esse detalhe, que pode ser que algumas pessoas não saibam pronunciar, mas o seu público é um público sofisticado, então não vai ser um problema lidar com esse público, conversar com esse público. E a gente resolve o problema com repetição.
É só falar Mandu. Eu tô aqui falando Mandu o vídeo inteiro e você não vai sair desse vídeo falando Mandux. A não ser que você queira me irritar. É, Então, assim, eu deixei isso claro para cliente também. Foi um risco? Foi um risco que eu poderia ter deixado passar batido, porque isso poderia causar a reprovação. Ela falou, não, Marília, realmente o nome tá muito bom, mas as pessoas não vão saber falar. Então, eu prefiro que você pense num outro nome ou mude a grafia. Eu testei na hora da criação o Mandu, a gente escrever do jeito que a gente fala. Só que já existem algumas marcas, se eu não me engano, com esse nome. Se eu não me engano, foi esse o motivo pelo qual eu desisti dessa ideia. E também porque fica bonito pra caramba esse nome. Escrito assim. Não sei você, mas eu achei lindo. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz sobre criação de nomes para marcas. Eu tô estudando mais isso, eu tô aprendendo mais isso na teoria e na prática. Eu tô pegando mais clientes que trazem essa demanda. É bem interessante. Então, eu recomendo que você que é designer de marcas, você que faz logotipo, você que faz identidade visual, pegar esse serviço também, aprender isso, que você consegue agregar muito mais valor ao que você faz. Você vai conseguir cobrar um valor mais alto, você vai conseguir até criar uma marca melhor. Porque uma coisa que aconteceu na outra marca que eu fiz depois depois da Mandu, foi que eu criei o nome e eu pensei, cara, se esse cliente aprovar esse nome, a identidade visual já tá feita, porque eu já criei na minha cabeça a identidade visual, já sabia como ia ser, porque eu criei um conceito por trás do nome e o logotipo já estava criado na minha cabeça. E aí ele aprovou o nome, eu falei, beleza, só fazer. Não foi esforço nenhum fazer o logotipo, a identidade visual, passar por todo aquele processo de novo, porque eu já tinha o conceito na minha cabeça. Então, é algo legal que você pode cobrar um pouco mais e vai até facilitar o teu trabalho. Eu vou deixar aqui no final algumas imagens da Mandu para você conhecer, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.